Olá, pessoal, bom dia. O meu nome é Mariane, eu sou graduanda do curso de farmácia da FCFRP e faço parte do departamento de eventos da Liga. Bom, primeiramente, né, em nome da Liga, eu gostaria de agradecer a presença da nossa palestrante, que é a doutora Maria, e também pela participação de todo mundo que se inscreveu no curso e que está assistindo. Em relação à lista de presença e a palavra-chave, como vocês já estão acostumados, nós vamos disponibilizar no chat no final da palestra. E para quem ainda quiser fazer alguma doação ao GAAC, o QR Code está no canto da tela. As dúvidas, curiosidades, perguntas que vocês tiverem, vocês podem enviar aqui no chat do YouTube mesmo, ou por e-mail, aquele que foi disponibilizado para vocês no início do nosso mini curso, como vocês preferirem. E agora, para iniciar a nossa palestra de hoje, que o tema é abordagem do paciente crítico com Covid-19, eu vou apresentar a nossa palestrante, que é a doutora Maria Auxiliadora Martins. Ela é graduada em Medicina pela Escola de Medicina da Santa Casa de Misericórdia de Vitória. Ela concluiu mestrado e doutorado em Medicina Intensiva pela FMRP. Atua como médica assistente, professora e coordenadora da residência médica da UTI Adulto do Hospital das Clínicas, da FMRP, onde ela foi supervisora da equipe médica por um período um pouquinho mais de 10 anos. Ela é professora da Divisão de Medicina Intensiva Adulto do Hospital das Clínicas, da FMRP. Ela concluiu o pós-doutorado dela na Mayo Clinic, nos Estados Unidos. Atua na área de medicina, com ênfase em cardiologia e medicina intensiva, atuando principalmente nos temas monitorização hemodinâmica invasiva, calorimetria indireta em UTI, humanização em UTI, infecção em pacientes graves, biomarcadores, sepse e choque séptico. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer à doutora Maria por ter disponibilizado esse tempinho, né, para estar passando um pouco de conhecimento para a gente. E queria desejar uma ótima palestra a todos, espero que vocês aproveitem. Muito obrigada. Ok, muito obrigada, bom dia a todos. Obrigada, Mariane e a Giovana, pelo convite. Eu já vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês conseguem ver minha tela? Sim, está dando para ver. Ok, pessoal. Então, vamos começar. Eu agradeço o convite para falar de um tema extremamente atual, mas bastante polêmico, com ainda muitas dúvidas para serem esclarecidas, que é a Covid-19, que é uma síndrome complexa, que acomete inicialmente o pulmão, causando a pneumonite viral, e que pode evoluir para um quadro pulmonar mais grave, mas que também é sistêmica, compromete múltiplos órgãos, porque acomete o endotélio. Então, pode comprometer rim, cérebro, coração e o endotélio vascular, enfim, uma doença sistêmica. E o vírus SARS-CoV-2, ele utiliza um receptor, a ECA2, para adentrar as células, os macrófagos, os enterócitos, as células endoteliais, os cardiomiócitos, enfim, as células sistêmicas, vamos dizer assim, ele entra por esse receptor e invade a célula. Então, realmente caracterizando uma situação aí sistêmica. Nós sabemos que existem várias formas de apresentação, a forma mais grave está relacionada com alguns fatores de risco, como, por exemplo, comorbidades, hipertensão, diabetes. A obesidade tem sido um fator de risco bastante presente no COVID, e pacientes com mais de 60 anos. Isso não quer dizer que o jovem saudável não possa ter COVID grave. Isso também pode acontecer, inclusive, com óbito nessa faixa etária.
E é importante lembrarmos também da apresentação clínica. Essa apresentação clínica nós vamos ver que ela é bastante heterogênea desde o início até o final. Eu posso ter um paciente com uma síndrome gripal que fica em casa, ele pode ter uma gripe com um comprometimento pulmonar grave, um pouco mais grave, que ele precisa ser internado, e uma parcela menor que vai para a UTI, que é o que a gente vai discutir hoje aqui, o paciente grave na UTI. Pode parecer que é uma quantidade, uma porcentagem grande desses pacientes que vão para a UTI, pela mídia, mas, na verdade, isso se deve ao fato de que a doença se dissemina muito rápido e que o paciente depende de muito tempo de tratamento, ele fica em torno de 2 a 4 semanas ou mais na UTI, ou seja, a oferta de leitos não supre a demanda devido a essas questões que eu comentei, apesar do aumento de leitos que foi proporcionado para essa pandemia. Bem, o coronavírus existem 7 tipos já definidos. A SARS-CoV clássica, descrita em 2002, a MERS-CoV, que foi restrita à Arábia Saudita e Coreia do Sul, e o novo coronavírus, chamado assim porque já existia um SARS-CoV inicial, chamado então de SARS-CoV-2. Ambos compartilham o receptor ECA2 para invadir a célula. Todos sabem que é um patógeno animal e humano, que tudo começou na província de Wuhan, na China, em dezembro do ano passado, e que se espalhou rapidamente para o resto do mundo, e em março desse ano foi caracterizado pela OMS como pandemia, e aí chamada, então, de Coronavirus Induced Disease, que é o Covid-19. E nós sabemos, com relação à dinâmica viral, que a maior carga viral foi no início dos sintomas, como mostra esse estudo, e nós inferimos que a infectividade atingiu o pico antes do paciente ter sintoma. Então, é muito importante medidas de controle antes de apresentar sintoma no período pré-sintomático, ou seja, é o que a gente faz, é a utilização de máscaras mesmo sem você ter nenhum sintoma. Esse estudo do New England refere e mostra bem essa situação. Foi um estudo realizado numa casa de repouso para idosos, onde houve um surto de SARS-CoV-2. E aí foram feitas culturas virais de todos os residentes nessa casa. A bolinha vermelha são culturas negativas e a preta culturas negativas. Então, observe que o D0 é o início dos sintomas dos pacientes. Então, percebam que nos Ds anteriores, quer dizer, até -6, antes do sintoma, os pacientes já apresentavam cultura viral positiva. Ou seja, eles já estavam transmitindo o vírus. Daí a importância dessa prevenção precoce. O período de incubação é de 2 a 14 dias, em média 7 dias, e todos sabem, né, secreção respiratória, gotícula, e contato pessoal pode transmitir, e que o vírus pode ficar até 72 horas ou mais nas superfícies. Só para mostrar para vocês aqui o impacto no mundo, né? Esse dado é de ontem, 30 milhões de casos já documentados, com 949 mil mortes, no Brasil quase 5 milhões, com mais de 80 mil casos de óbito pelo Covid-19, o Brasil está agora em 3º lugar. Então, é uma situação extremamente fora de controle, que nos deixa um pouco preocupados e com muitas fake news, né, o mundo inteiro se perguntando como é a transmissão, se existe reinfecção, quanto é o período de isolamento, são 10, são 14, são 20 dias. Esse uso de EPI pela população leiga, muitas vezes, né, todos, né, utilizando pelo menos máscara, e a pergunta se esse isolamento social resolve, de fato, quando chegarão as vacinas, e essas drogas que nós vamos comentar sobre várias delas aí no tratamento farmacológico da Covid. O impacto psicossocial é importante lembrar, pessoal. O aumento da carga de trabalho dos profissionais de saúde, de repente, não especialistas trabalhando na UTI, eu imagino que a maioria das pessoas hoje saibam que é um intensivista, que até então ninguém sabia. É o médico especialista em UTI que faz residência de 2 anos para isso.
Então, eu atuo como intensivista, nós atendemos esses pacientes graves utilizando EPIs por longos períodos de tempo e com bastante sobrecarga. Outro tema interessante é a coronafobia e a infodemia, que é aquele excesso de informações que você recebe 100, 200 artigos por dia a respeito da doença. O medo que gera, né, quer dizer, o medo da morte dos nossos pacientes, dos nossos familiares e de nós próprios nos contaminarmos no hospital durante o trabalho. E a incerteza quanto ao prognóstico, né? Os pacientes ficam muito tempo internados. Essa doença é muito grave e é uma gravidade que eu, como médica intensivista que vejo o paciente grave, nunca tinha visto pacientes com esse nível de gravidade. Então é algo totalmente novo e que esse aumento do tempo de internação leva a aumento de complicações também, como infecções, a lesão de pele por pressão, por tempo, muito tempo acamado, e então são complicações aí relacionadas ao tempo de internação que nós temos que também olhar para isso. Como eu disse, sistemicamente é uma doença que vai acometer vários órgãos, então o epitélio alveolar é o primeiro a ser lesado, nem sempre ele é lesado, né? Às vezes eu tenho uma manifestação só digestiva. Às vezes o paciente apresenta só uma diarreia, porque os enterócitos também podem ser comprometidos, o túbulo renal, levando a uma lesão renal direta pela toxicidade viral, dentre outros mecanismos também de lesão renal habitual, mas também existe a possibilidade do vírus levar a uma lesão direta. O endotélio, quer dizer, sistemicamente a gente tem um quadro de hipercoagulabilidade, que é bastante frequente no COVID, e lesão de outros órgãos, como eu já comentei. E como eu disse, é uma pequena parcela dos pacientes que são críticos, em torno de 5% que evoluem para internação na UTI. Ainda bem, são aqueles pacientes que a gente tem que ter mais cuidado e que apresentam uma mortalidade mais elevada. 80% dos casos são leves. E os sintomas, como todos vocês sabem, febre, tosse, mialgia, coriza, anosmia ou disgeusia, né, perda do olfato não sente o gosto nem o cheiro, me fugiu a palavra agora, sintomas gastrointestinais e pneumonia grave, que é o que a gente se preocupa mais no paciente que interna na UTI. Como eu já comentei, os fatores de risco são todos esses listados aí, para que o paciente apresente uma forma mais grave. Lembrando que o jovem saudável não está isento de apresentar forma grave, e eu chamo atenção para a obesidade. A obesidade tem sido um fator de risco importante. Pacientes, às vezes, só com sobrepeso, sem nenhuma outra comorbidade, jovem, apresentando forma grave e eventualmente evoluindo a óbito, que é uma situação que nós precisamos tomar cuidado e até temos estudado bastante o porquê da obesidade levar a isso. Muito provavelmente isso pode estar relacionado com um quadro de maior processo inflamatório do paciente obeso. Esse estudo foi um estudo feito inicialmente em 2 hospitais de Nova York, no início da pandemia, mostrando aqui a morte e a distribuição de acordo com a faixa etária, percebendo vocês aqui que o óbito, que está em azul escuro, está mais nas faixas etárias mais avançadas, mas que não exclui esses pacientes aqui mais jovens. E mostra aqui, nesse estudo, uma mortalidade em torno de 40% nos pacientes mais graves. Depois eu vou mostrar para vocês a nossa mortalidade aqui, para a gente fazer uma comparação. Esse estudo mostra os sintomas, né, nos sobreviventes e não sobreviventes, de febre, tosse, dispneia, admissão na UTI, e o que chama atenção aqui é que o paciente
com 9 ou 10 dias de sintoma é que vai precisar de uma UTI. Ou seja, no início da doença, ele tem uma síndrome gripal e que vai piorar após uma semana, que é o momento onde ele pode desenvolver sepse, onde ele pode desenvolver síndrome do desconforto respiratório agudo, que é uma situação extremamente grave do pulmão, que são os pacientes que nós recebemos na UTI. E que, na verdade, uma grande parte realmente tem alta aqui, em 20, 22 dias, mas que não é também uma certeza. Muitos pacientes ficam internados 3, 4 semanas na UTI, ou mais de um mês. Então, isso vai variar da gravidade do paciente. Esses são dados nossos aqui do HC, só para vocês terem uma ideia, em relação até dia 15, que eu peguei esse relatório, admissões, nós chegamos a admitir 545 pacientes durante a pandemia. É algo assim extremamente além daquilo que a gente admitia durante o ano inteiro, numa UTI não Covid. Nós tínhamos 14 leitos de UTI geral no campus, e hoje nós temos apenas no campus, esses dados são só do campus, fora unidade de emergência, nós temos 61 leitos, e admitimos então esse número, tivemos 131 óbitos, então a nossa taxa de mortalidade foi 25%, que é elevada, porém, em comparação com a literatura, como eu mostrei lá, 40% em hospitais de Nova York, 35% em alguns hospitais da Europa, a nossa mortalidade não é assim tão elevada quanto o resto do mundo. Isso demonstra que a gente aprendeu um pouco a lidar com a doença também, porque no início da pandemia, nós percebemos que essa mortalidade era em torno de 35%, e agora a gente conseguiu essa meta aí. Na evolução do Covid, a gente pode ter complicações das mais diversas, incluindo arritmias cardíacas, miocardite por lesão viral direta no miocárdio, cardiomiopatia, choque circulatório por uma sepse viral, ou por um choque cardiogênico por uma lesão miocárdica pelo vírus. Fenômenos tromboembólicos, o mais grave deles é a embolia pulmonar maciça, ou embolia pulmonar que leva a uma instabilidade hemodinâmica, o paciente fica mais grave, né? E essa tempestade de citocinas, que seria aquela situação de hiperinflamação que o paciente pode apresentar na fase mais avançada, que eu vou mostrar mais para frente no slide sobre isso. Marcadores inflamatórios elevados, dímeros D, ferritina, citocinas, IL-6, eu chamaria atenção aí, que aumenta precocemente até antes da proteína C reativa, nesses casos. O paciente pode desenvolver um quadro de síndrome de Guillain-Barré, que é uma síndrome viral com desmielinização, né, e uma evolução até para uma tetraplegia e necessidade de ventilação mecânica. Bem, esse estudo foi um estudo também bem do início da pandemia, com dados da China, mostrando o seguinte: alguns fatores de risco, comorbidades, como, por exemplo, coronariopatia, eu chamo atenção aqui, 21,4 vezes mais chance de óbito nos pacientes com coronariopatia, que já tem uma lesão endotelial. O marcador como dímeros D elevado, o valor de corte nosso aqui no hospital é meio. Aqui mostra valores acima de 1, já com 20 vezes mais risco de óbito em relação ao normal. Então aqui tem outros, como IL-6, eles fazem outras avaliações aqui, mas eu queria chamar atenção para isso, que é uma situação extremamente frequente, nós sabemos que os fenômenos trombóticos ocorrem, e aumenta bastante aqui o risco de óbito. Nós fizemos uma avaliação preliminar dos nossos dados do Hospital das Clínicas, e percebemos que o corte foi em torno de 5 de dímeros D. Pacientes com 5 de dímeros D ou mais apresentavam evolução mais
um prognóstico pior. Com relação a diagnóstico laboratorial, os exames laboratoriais, eles são bastante inespecíficos. O hemograma é um deles, ele não é específico, o paciente pode ter uma leucopenia, uma leucocitose. A gente tem observado bastante linfopenia nesses pacientes com COVID, por ser um quadro viral. Podem apresentar plaquetopenia por consumo. Os pacientes podem evoluir, inclusive, com CIVD, coagulação intravascular disseminada, né? Que aí a plaquetopenia vai estar presente. A elevação de transaminases por comprometimento hepático, tanto pelo COVID, ou às vezes por alguma droga sendo usada, algum medicamento antibiótico tendo uma hepatotoxicidade, dímeros D, como eu já comentei, e alguns marcadores, como proteína C reativa, VHS, a própria procalcitonina, a IL-6, que eu comentei, que a gente está começando a dosar agora no hospital, de rotina, a IL-6, a gente vai ter depois uma melhor avaliação desses marcadores ao longo da evolução desses quadros, não só de COVID, mas também depois pacientes sépticos. A radiografia de tórax, totalmente inespecífica, pode ser normal, nos casos leves inicialmente, e pode ter achado de consolidação com pneumonia, opacidade em vidro fosco bilateral. Eu vou mostrar mais para frente algumas imagens, mas eu chamo atenção aqui que não é necessário tratar os pacientes com antibiótico terapia, pensando em pneumonia, todo mundo, porque muitos pacientes não têm pneumonia, eles têm infecção viral, e que não tem necessidade de usar antibiótico terapia inicialmente. O padrão ouro, na verdade, para avaliar o pulmão desses pacientes com COVID, não existe nada patognomônico do COVID, que só vai ser encontrado ali, mas o melhor exame com maior sensibilidade é a tomografia. Então, o American College of Radiology recomenda não usar tomografia para diagnóstico ou triagem. A tomografia pode ser utilizada para você acompanhar e avaliar a extensão do dano no parênquima pulmonar. Eu não vou dar diagnóstico, né? O diagnóstico é a PCR coletada de secreção traqueal, suave ou aspirado traqueal no paciente intubado. Então, deve ser reservada para situações graves, é um exame complementar. Esse estudo mostra, publicado no CHEST, exatamente isso. Ele mostra lá vários cenários, e o cenário 2, que é o que nós nos encaixamos aqui no hospital, onde nós temos na UTI pacientes moderados a graves, a maioria das vezes graves, onde nós temos uma probabilidade grande de ser COVID, e que nós não temos uma limitação, ainda bem, de recurso para realizar os exames. A gente tem realizado sem grande dificuldade aqui em Ribeirão. Inclusive, talvez Ribeirão Preto é uma das cidades do Brasil que mais testaram em relação à população de todo o país. E então aqui, se eu tenho o teste positivo, que eu estou pensando assim, no nosso caso na UTI, eu vou internou na UTI grave, eu vou fazer tomografia, desde que o paciente tenha condição de transporte. Se ele tem uma piora do quadro, eu também devo realizar aqui uma nova tomografia para ver o que aconteceu. Porque no início eu posso ter um quadro, principalmente de comprometimento alveolar, e com o tempo eu posso ter um quadro trombótico, e às vezes o paciente desenvolve uma trombose durante a internação, e na primeira tomografia não apareceu nada. Então ele é importante também para acompanhar. E isso vale até, pessoal, para o paciente que teve alta. Tivemos casos de pacientes que foram para casa e que voltaram com embolia pulmonar, depois já de ter passado o quadro agudo e de já ter ficado muito tempo na UTI e já estar em casa há um tempo grande. Bem, aqui só para mostrar para vocês uma imagem de um pulmão, né, que vocês verem aqui, vocês podem ver um velamento bilateral, né, pulmão branco, que não caracteriza absolutamente nada específico, pode ser uma
congestão pulmonar por uma insuficiência cardíaca, pode ser um quadro de uma pneumonia, e aqui a gente pode observar esses padrões aqui, ó, de vidro fosco na tomografia, aqui, geralmente mais periférico, mas também não é regra, mas esse achado é bastante comum a gente observar, essa região mais periférica do pulmão, aqui, esse padrão aqui, ó, todo de vidro fosco, caracterizando aí o COVID. Aqui a gente tem também consolidação, né, uma pneumonia associada ao quadro viral. E aqui só para mostrar um paciente 5 dias após o início dos sintomas, um comprometimento extenso do parênquima, tudo branco, né, e depois de 19 dias após o início dos sintomas, a melhora já radiológica bastante acentuada, a diminuição do edema, do processo inflamatório, provavelmente, e uma melhora aí desse velamento. Não é uma rotina você fazer isso, eu só coloquei isso aqui para ilustrar mesmo essa lesão, mas a gente não costuma fazer simplesmente um acompanhamento se o paciente está bem, como eu mostrei anteriormente. Fazer a tomografia só para mostrar a melhora. Ela é mais utilizada para avaliar uma piora do quadro clínico. E a insuficiência respiratória aguda do COVID, ela cursa com uma hipoxemia grave. Então, o paciente, muitas vezes, ele está conversando com você e ele está grave. Ele está com uma saturação abaixo de 90. E tem uma nomenclatura usada na literatura do paciente hipoxêmico feliz, a happy hypoxemia, que seria assim, aquele paciente que está hipoxêmico, mas ele está bem, ele está conversando. Então, essa desproporção entre a lesão e a clínica é muito interessante no COVID. A gente vê isso tanto no menos grave quanto no mais grave. Existe uma hipercapnia que pode acontecer, mas inicialmente ela não ocorre, a gente vai ver para frente. E a complacência pulmonar, ela pode até estar preservada, dependendo, a gente vai ver que tem várias manifestações do COVID. Esse é um dos primeiros trabalhos também feito na China, onde eles mostram a PaCO2, né, gás carbônico normal, inicialmente, mostrando que o que mais altera realmente é a hipoxemia, o valor normal de 83 a 108, a mediana de 68 nessa casuística, e esse índice de relação PaO2-FO2, que é o que a gente utiliza para avaliar a gravidade da hipoxemia, que o valor é em torno de 400 a 500 normal, a mediana de 136 aqui, mostrando que é uma hipoxemia extremamente grave nesses pacientes. E aí, só para vocês terem conhecimento, no início da pandemia, esse autor Gattinoni, que é um italiano, ele lançou essa ideia dos fenótipos pulmonares, quer dizer, como se houvesse 2 fenótipos diferentes, um fenótipo chamado de L, de low, baixa elastância e boa complacência, e um fenótipo chamado de high elastância e baixa complacência. O que é isso? Esse primeiro aqui, ambos são hipoxêmicos, né? A relação PaO2-FO2 é baixa, mas a causa fisiopatológica é outra. Então, esse pulmão, ó, ele está um pulmão aerado, um pulmão preto, presença de ar. Ele não tem tanta área colabada. Esse aqui já é um pulmão cheio de líquido, cheio de secreção e que está mais colabado. Então, é o oposto, mas ambos hipoxêmicos. Então, esse paciente aqui, ele responde mais a pressões mais elevadas no respirador, a posição prona, né, colocar o paciente em decúbito ventral, esse aqui responde mais do que esse. Só que eu coloquei essa interrogação exatamente porque isso depois foi visto que não existem 2 fenótipos, na verdade existem vários fenótipos, o paciente se manifesta de várias maneiras, existe uma mescla entre o L e o H. Então, o paciente pode ter shunt, que são alvéolos colabados, como eu mostrei no RAI,
ou espaço morto, talvez obstrução vascular. Ele pode ter várias possibilidades aqui, ó. Eu posso usar pressões baixas com volumes normais, pressões altas com volumes baixos, ou pressões baixas e volumes baixos, ou seja, existe uma série de alterações ao longo da evolução aqui. A complacência do pulmão vai diminuindo. Esse tem uma complacência menor, esse já não tão boa, e aqui uma complacência baixa, e isso varia de acordo com o paciente. Eu posso usar ventilação não invasiva, posição prona, óxido nítrico, que não tem evidência nenhuma na literatura para isso, mas é uma tentativa de resgate. Então, assim, existem vários tipos. Esse outro estudo mostra a mesma coisa. Então, o que a gente vê aqui? O high, eu tenho em torno de 12 pacientes aqui, mais ou menos, e o low, 2. E o resto, discordante, quer dizer, várias, mistura desses aí. Esse estudo mostra a mesma coisa, ou seja, a apresentação clínica é heterogênea. Aqui eu tenho uma complacência normal, aqui eu tenho mais atelectasia, que pode acontecer também, colabamento por atelectasia do pulmão, e aqui aquele padrão de vidro fosco mais, que achava-se ser mais característico, mas que não é uma regra para todas as situações. Ou seja, é uma doença heterogênea do ponto de vista pulmonar e sistêmico. E esse protocolo de tratamento, eu vou mostrar ele para vocês, mas ele não é totalmente dessa forma hoje. Esse foi um protocolo criado no início da pandemia, onde os pacientes hipoxêmicos que tinham sinais de insuficiência respiratória, eles precisariam ser intubados mais rapidamente. Hoje a gente sabe que isso não é uma verdade. Eu posso deixar o paciente em ventilação não invasiva, como eu vou comentar mais para frente. Mas no início a gente fazia assim: ele não está muito bem, eu já vou intubar. Ele não tem sinal de insuficiência respiratória, então eu vou fazer uma gasometria e avaliar o grau de hipoxemia. Se essa hipoxemia não for tão grave, eu uso um catéter de oxigênio. Se ela for mais ou menos, eu uso uma máscara de reservatório com a oferta maior de oxigênio, de 10 litros. Agora, se for uma hipoxemia grave, eu já vou entubar o paciente. E lembrar que, de preferência, o ambiente deve ser isolado com pressão negativa, para que eu use os dispositivos não invasivos, e mesmo na hora da intubação, de preferência, mas a gente sabe que isso não é algo que a gente tem a todo momento. A gente tem poucos leitos com isolamento com pressão negativa no hospital, e isso é uma realidade mundial. Não existe tantos leitos assim. Mas é um cuidado que tem que ser tomado, e o uso é adequado de EPIs. Obviamente, se eu não tenho leito, eu tenho que ter pelo menos a equipe protegida com o uso dos EPIs. Então, só para mostrar para vocês, essa indicação é do Surviving Sepsis Campaign, que é uma publicação para paciente crítico com sepse, aqui especificamente para COVID, onde eles consideram o uso de cânula nasal de alto fluxo, ou seja, é uma ventilação não invasiva. Então, o paciente tem COVID, ele tem indicação de intubar, ele está com insuficiência respiratória, que ele não consegue respirar, que esse diagnóstico é clínico. Eu vejo o paciente, eu vou indicar a intubação. Se tem, ok, eu vou intubar. Agora, se ele tolera uma oxigenação por máscara, ou por catéter, ou cânula nasal, eu vou considerar utilizar a cânula nasal de alto fluxo antes de intubar. Então, é algo polêmico na literatura, por quê? Tem muita estudo, essa aqui é uma meta-análise, uma revisão sistemática, na verdade, avaliando o risco de aerossolização, de dispersão e de disseminação do vírus no ambiente quando você utiliza esses dispositivos, cânula nasal de alto fluxo, por exemplo. Então, trabalhos mostrando que dissemina muito pouco,
que é igual a um catéter nasal. Então, é bastante polêmico. Esse outro estudo compara aqui ó, a distância da dispersão de acordo com o dispositivo que você utiliza. Então, aqui, ó, a cânula nasal de alto fluxo, 17 mais ou menos 3 centímetros aqui. Se a gente pegar a máscara de facial aqui, ó, é até mais. Então, isso é bastante polêmico. Nós aqui no hospital, e a maioria das pessoas que eu conheço, São Paulo, Brasil, enfim, mundo inteiro, utilizam a cânula nasal e a ventilação não invasiva hoje para evitar a intubação. Que aí eu vou evitar tempo de ventilação, evitar complicações, né? Eu posso evitar até a intubação. Eu posso demorar a intubar, quer dizer, aumentar o tempo para intubar, ou mesmo não intubar esse paciente. Então, é uma segurança e uma chance que eu estou dando para esse paciente não ser intubado. Quando a gente parte para a intubação, a gente tem que ter uma série de cuidados que estão listados aqui: higiene de mãos, o equipamento completo, o menor número de pessoas ali do lado para olhar, né? A disseminação pode acontecer ali nesse momento. Tomar cuidado de usar sistema fechado de aspiração, não utilizar o ambu, de preferência para evitar a dispersão de partículas, e no lugar do ambu a gente utiliza a cânula, a gente utiliza a máscara de reservatório, que teria uma menor disseminação dessas partículas. Então, como eu já comentei, utilizar todos os EPIs preconizados: avental, gorro ou o protetor facial, luva, máscara N95 e a cirúrgica por cima para evitar a contaminação da N95. Isso é algo também hoje já discutido. Então, esses EPIs são utilizados na hora de um procedimento invasivo. Não precisa ficar de avental impermeável o plantão inteiro. Isso é na hora de fazer o procedimento. Agora, o resto, a gente vai usar, exceto luva, né? A gente vai usar o tempo inteiro a N95, o gorro e o óculos quando for atender o paciente. Isso eu já comentei. E a preferência do videolaringo para intubar, quando a gente intuba, é importante conectar imediatamente o tubo ao paciente. E a gente clampa o tubo para evitar a saída de ar para o ambiente, até colocar no ventilador. E a vantagem vou só mostrar aqui a vantagem do videolaringo, é a distância que existe aqui, ó, se você olha no vídeo, e o médico está aqui. Então, quer dizer, você não chega tanto perto da face do paciente, porque você não vai olhar diretamente na cavidade oral, e sim neste vídeo. Então, é interessante utilizar o videolaringo por esse motivo. Mas se você está usando todos os EPIs se protegendo também, a gente utiliza, até tem utilizado na prática, o laringoscópio convencional. Só voltando aqui, o tempo para intubação e mortalidade. Esse estudo avaliou isso. Então, o que a gente observa aqui no paciente na UTI? Se eu demorei 8 horas, 8 a 24 ou mais do que 24 horas para intubar um paciente, não alterou a mortalidade. Ou seja, não justifica, então, essa intubação precoce como era previsto, como era preconizado. Então, hoje a gente sabe que a gente já vem fazendo isso já há algum tempo, até quando a gente adquire experiência, a gente muda a maneira de agir, né? Então, a gente já estava fazendo isso, utilizando a não invasiva, para tentar evitar a intubação. Esse estudo deixa muito claro que não importa o tempo que eu demorei para intubar na evolução dos pacientes. E aqui a sugestão da oxigenação para intubar, né? A gente faz uma pré-medicação com lidocaína para evitar tosse e para fazer analgesia. Evitar tosse para poder
para evitar a dispersão na hora de intubar, né? O paciente pode tossir. A ketamina e a succinilcolina, a ketamina ela é um hipnótico e também analgésico, ela não deprime tanto a ventilação, por isso é importante, nesse momento, o paciente estar acordado, acordado não, ele está sedado, mas respirando, né, para poder receber esse ar na máscara, porque ele não vai ser usado. O bloqueador neuromuscular de escolha, succinilcolina, tem um efeito, uma meia-vida menor, em torno de 1 minuto o paciente já volta sai do bloqueio, e é importante esse bloqueio no sentido daquele paciente que não tem uma abertura adequada e que pode ter tosse também. Então, essas pré-medicações aqui são recomendadas, não são só elas, a gente pode utilizar outros, mas essas a gente utiliza bastante frequentemente. E a gente depois confirma a posição do tubo. Esse aqui é só um site que já te dá, você coloca o peso do paciente, ele já te dá os valores, até em ml de que você vai usar, de lidocaína, ketamina, rocurone ou succinilcolina. O rocurone a gente tem utilizado mais, é um bloqueador neuromuscular também, para pacientes continuamente após a intubação na UTI, que os pacientes precisam ficar bloqueados após a admissão também. E aqui eu não vou entrar em detalhes, obviamente, com você, se alguém quiser saber detalhes, mas a gente ajusta o ventilador mecânico no início para a ventilação que a gente chama de protetora, a gente ajusta o PIP, que é a pressão positiva no final da expiração, pela fração inspirada, e a gente titula esse valor de pressão que a gente quer, para que o paciente seja melhor oxigenado. E eu vou falar só um pouquinho da posição prona, que é aquilo que a gente usa quando o paciente não melhora com o que a gente fez anteriormente. Então, eu utilizo prona nos pacientes com uma relação abaixo de 150, quer dizer, com uma hipoxemia grave, que não respondeu às minhas medidas iniciais, eu deixo ele 16 a 20 horas nessa posição de decúbito ventral. E aí, mostrando um estudo para vocês aqui, que avaliou a posição prona em pacientes utilizando não invasiva. Eu posso utilizar posição prona no paciente acordado. Eu peço para ele ficar em decúbito ventral. Isso também melhora. Mas o que esse estudo mostrou aqui? Aqui é a relação PO2 e FO2. Quer dizer, quanto maior, menos grave o paciente. Então, esses aqui são mais graves, com a relação baixa. Então, o que percebe-se aqui? Esses pacientes com relação baixa, quando eles são pronados, eles melhoram a relação. Só que depois que desprona, eles pioram de novo. Agora, o que a gente observa aqui? Os pacientes que são graves, mas não tão graves quanto esses de baixo, se eu prono, eles melhoram e depois mantêm, mais ou menos, sustentam. Ou seja, o que isso dá a entender? Os pacientes que não têm uma hipoxemia tão grave, eu poderia tentar a prona espontânea, na não invasiva, porque ele deve responder. Agora, esses aqui, provavelmente eles precisam ser entubados mesmo. Eu faço um teste, vejo que não respondeu e intubo o paciente. Mas é possível fazer esse teste para dar chance ao paciente. Então, resumindo o que eu falei de terapia de suporte, para a gente entrar na parte final de tratamento farmacológico. A ventilação não invasiva e cânula nasal, ela pode ser tentada. A intubação precoce está indicada naqueles pacientes mais graves, né, que precisa de aumento de uma via aérea definitiva. A posição prona pode ser tentada nos pacientes menos graves. E o suporte ventilatório, ele é individualizado, como tudo na vida, como tudo em todos os pacientes, que ninguém é igual. Eu vou individualizar o suporte ventilatório, o tratamento farmacológico, de acordo com o quadro clínico daquele paciente. Então, a gente sabe, no tratamento farmacológico, agora a gente vai entrar, a gente tem 3 estágios muito bem caracterizados da COVID. Uma fase de resposta viral inicial, onde existe uma infecção viral. Aqui o paciente não tem, pode ter uma infecção bacteriana sobreposta.
Isso é raro, eu vou dizer que em torno de 8 a 10% a gente tem visto isso na literatura. Ou seja, a infecção sobreposta não é tão comum no COVID, na fase inicial. A fase 2, eu tenho já um paciente com um quadro de infecção, de lesão pulmonar. Eu posso ter uma hipoxemia ou não. Vai depender muito aqui da reserva, das comorbidades, enfim, do paciente aí. E a fase 3, eu tenho um quadro que a gente chama de hiperinflamação, um quadro chamado por alguns autores de tempestade de citocinas, onde eu tenho elevação de marcadores, mediadores inflamatórios, IL-6, TNF-alfa, vários aqui, troponina, dímeros D. Eu posso ter o que a gente chama de síndrome de ativação macrofágica, síndrome da respiratória aguda grave, enfim, essas 3 fases aí ocorrem. A gente geralmente vai pegar o paciente na UTI aqui. Esse paciente no estágio 1, ele geralmente fica em casa, ou se ele tiver uma piora, ele interna numa enfermaria, ele não vai para a UTI. Então, com relação às drogas que a gente tem, o Remdesivir é um análogo da adenosina, ele reduz a carga viral, não tem nenhum estudo randomizado robusto hoje que mostre que ele deve ser usado, assim como Lopinavir e Ritonavir. Não são drogas indicadas para o tratamento do COVID. Existem possíveis mecanismos de ação que poderiam inibir o vírus, mas que não têm uma clareza clínica. O oseltamivir, que é usado para influenza, a gente utilizava bastante no início, associado, hoje não mais, que é muito improvável a co-infecção do influenza e SARS-CoV, e ele não tem ação no SARS-CoV, né? Seria pensando num quadro de influenza associado, que a gente tem visto que não tem essa associação. A cloroquina, hidroxicloroquina e ivermectina não tem evidência robusta para uso em paciente grave. Eu vou mostrar alguns estudos de cloroquina, mas a ivermectina tem estudo experimental mostrando, é uma droga que é inócua, vamos dizer assim, do ponto de vista de droga, de dose usual, que é usada como antiparasitário, ela não vai causar mal. Mas a dose necessária para talvez ter algum efeito antiviral, ela é extremamente elevada. E não tem nenhum estudo clínico mostrando que ela teria efeito em paciente com Covid-19. Então não deve ser utilizado. Esse estudo foi publicado no New England, com mais de 1.400 pacientes, observacional, mostrando que não houve diferença aqui, na evolução de pacientes que usaram hidroxicloroquina e que não usaram. Não tem indicação de utilizar. Esse é um estudo brasileiro, mostrando a mesma coisa, só que aqui eles usaram hidroxicloroquina com ou sem a azitromicina. A azitromicina é um antibiótico que pode ter um efeito, além do antibiótico, anti-inflamatório, anticomplemento, que poderia ter algum efeito aí, mas esse estudo, com em torno de 600 pacientes, se não me engano, não mostrou diferença nessa situação. O que eles demonstraram aqui é uma tendência a prolongamento do intervalo QT utilizado com a azitromicina, às vezes até pela associação com a hidroxicloroquina, essa cardiotoxicidade aí. Agora, a heparina, né? Existe evidência de evento tromboembólico no COVID. E o dímeros D, só para deixar claro, ele é um marcador de hipercoagulabilidade, mas ele não deve ser usado como um indicador de tratamento. O paciente tem dímeros D elevado, então eu vou usar heparinização plena para ele. Heparinização com dose de anticoagulação. Não é uma recomendação. Existe uma inflamação pulmonar grave, existe uma fibrinólise grande no pulmão, e a gente sabe que o bloqueio da trombina pela heparina pode reduzir essa resposta inflamatória.
E essa propriedade antiviral é algo não muito bem estabelecido da heparina. Tem alguns estudos sugerindo que ela possa ter uma atividade antiviral também. Mas o que esse estudo do Marcel Levy, publicado acho que foi no Lancet, mostra, acho que foi no Lancet Hematology, ele fala, resumidamente, ele diz o seguinte, que você pode utilizar a heparina, deve utilizar a heparina profilática, como a gente já utilizava em pacientes que não têm plaquetopenia, e investigar ativamente o fenômeno tromboembólico, porque o paciente na UTI ele fica acamado. Antes da pandemia, a gente já usava heparina para todo mundo profilático, para evitar a trombose venosa. E agora a gente deve manter a mesma coisa, e não utilizar heparinização plena. A plena, ela está indicada, e o nosso protocolo do HC prevê isso também, na presença de evento tromboembólico. A literatura está de acordo com isso. Trombose venosa profunda e ou embolia pulmonar documentada com um exame de imagem, um ultrassom para TVP ou uma angiotomografia. Né? Então, você pode até sugerir o uso naqueles casos assim, olha, o paciente está com hipoxemia refratária, ele não melhora, ele tem chance de ter um TEP, eu acho que é um tromboembolismo pulmonar, mas eu não consigo fazer a tomografia, ele não tem condição de transporte, vamos supor. Eu posso até utilizar empiricamente a anticoagulação plena, mas não é o dímeros D que vai me dizer se eu vou utilizar ou não. O corticoide, para finalizar, é uma indicação mais clara após 7 dias de início dos sintomas, né? A fase inicial do COVID é a fase onde o paciente está tendo a resposta imune dele, né? Então eu não posso correr o risco de bloquear essa resposta com corticoide. Então eu utilizo após 7 dias e a gente tem até que mudar o nosso protocolo, que ainda está com metilprednisolona, mas a gente tem uma evidência que eu vou mostrar a seguir, de um estudo mostrando o uso da dexametasona na dose de 6 mg por dia para essas situações. E considerar o uso mais prolongado, usar em torno de 7 dias, né, pessoal? Considerar o uso mais prolongado naqueles pacientes com hipoxemia mais grave e refratária. Esse é o estudo que foi publicado no New England, da dexametasona, mostrando uma redução de mortalidade em 28 dias de 1/3 nos pacientes ventilados mecanicamente, quer dizer, naqueles pacientes graves. Então, tem uma indicação. Então, aqui, dados do estudo. Isso aqui foram dados preliminares que eu mostrei ali, isso aqui já é do próprio estudo mesmo, né? Então, aqui, pacientes recebendo oxigênio, a dexametasona diminuiu a mortalidade comparado ao tratamento usual. Pacientes aqui ventilados mecanicamente, dexametasona também diminui a mortalidade comparado ali ao usual. E aqui, resumindo, né? Então, eu tenho aqui pacientes que não receberam oxigênio, não melhora. Tratamento usual pode ser feito. Não precisa usar corticoide em paciente menos grave, é o que eu entendo aqui. Paciente que recebeu oxigênio ou que foi entubado, o melhor é você usar dexametasona. Então, isso está muito claro. E essa é apenas para corroborar o que eu já falei, uma publicação do Intensive Care falando a mesma coisa com relação ao corticoide, falando, na verdade, contra o uso rotineiro, né? E o uso, na verdade, nessas situações aí graves. E resumindo o tratamento farmacológico que eu já falei aqui, não há indicação para uso de rotina de hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina, lopinavir, ritonavir, corticoide ou tocilizumab, eculizumab. Tem um estudo nosso aqui do hospital mostrando algum resultado, mas um estudo preliminar. Então, não existe essa indicação de rotina para pacientes com COVID-19.
A heparina deve ser utilizada em doses profiláticas em todo paciente hospitalizado acamado. Não deve ser realizado a anticoagulação plena, na ausência daquelas indicações que eu falei de trombose diagnosticada. E antibacterianos e oseltamivir devem ser considerados somente nos pacientes com suspeita de co-infecção, que eu disse que não é tão frequente, ou infecção por influenza, que aí eu vou usar o oseltamivir associado. Ok? Então, concluindo só a parte aí farmacológica, eu diria que o tratamento com heparina profilática e o corticoide no paciente grave, a dexametasona 6 miligramas por dia, que seria um tratamento aí, padrão para o paciente grave na UTI. E aí, pessoal, eu queria sair um pouco agora, se eu tiver mais alguns minutinhos aí, para sair da parte técnica, porque eu sou um intensivista, sou cardiologista também, mas eu valorizo bastante assim o aspecto holístico do tratamento. Então não é só a parte técnica, a gente tem que olhar para o paciente como um todo. Então, assim, precisa do acolhimento, sobretudo nesse momento de pandemia, onde a distância é muito grande. Eu estou aqui na minha casa dando uma aula para vocês e não estou vendo ninguém, estou vendo só o meu computador, e isso afeta o nosso emocional, né, a nossa energia, nossa bioenergia, né? E eu gostaria de trazer pontos positivos e a seguir apresentar um vídeo, só para vocês entenderem. Eu não vou nem comentar o vídeo. O vídeo vai ficar para vocês entenderem assim, a importância daquela ação que foi feita no vídeo para os nossos pacientes e para todo o entorno nosso, amigos e família. Então, a pandemia trouxe um crescimento espiritual grande. A gente tem feito orações dentro da UTI, quase que diariamente. Uma maior difusão das videochamadas que já aconteciam, mas que hoje a gente ampliou para famílias e o paciente lá no leito. Maior cuidado com a equipe, intra-equipe, um com o outro. Maior difusão do apoio espiritual, que é um trabalho realizado no hospital que dá apoio à família, à paciente e à profissional de saúde. E aspectos positivos do ensino à distância, que eu acho que, apesar da distância, a gente pode focar um pouco mais e ter mais esse tempo aqui para discutir. Então, eu vou finalizar com o vídeo e a gente pode abrir para perguntas no final. Vocês conseguem ouvir a música do vídeo? Sim, dá para ouvir, sim. Dạ chậm đây mà. His name is Gordon. He's my father. He was a soldier. While he was a prisoner of war, it was hell. He didn't believe there was goodness in the world anymore. And when the war ended, he changed. His faith returned. He dedicated his life to help other people. And on the day he died, he asked me to come and find the person who changed him. What did you say to him? Đâu? Đâu?
Não. You didn't say anything? Pessoal, então, eu finalizei aqui a apresentação. Esse vídeo me emociona muito porque toda vez que eu assisto, porque ele fala de fato do que a gente deve fazer, né? E hoje a gente tem o olho e as mãos, né? O paciente não vê nem o nosso rosto com toda a paramentação. Então era essa a mensagem, muito obrigada pela oportunidade, se houver alguma dúvida, nós podemos discutir aqui. Muito obrigada, né, mais uma vez, eu acredito que foi, assim, excelente para a gente conhecer um pouquinho mais, né, dessa realidade que a gente está vivendo. Eu tenho algumas perguntas que o pessoal foi mandando. A Giovana perguntou se a data de admissão do paciente na UTI tem alguma influência no seu prognóstico. Na verdade, eu diria assim que se ele fica muito tempo esperando para ser admitido e não tem vaga, isso pode comprometer o prognóstico. Mas, porque às vezes ele vai estar mal cuidado em algum local, ou às vezes ele pode até evoluir a óbito antes de ter a chance de ir para a UTI. Não sei se a pergunta é essa. Agora, se tem a vaga disponível e ele tem indicação de internar, o que vai definir o momento de internação é a hora que ele está pior. Eu imagino que essa pergunta tem mais a ver com a disponibilidade de leitos no momento ou não. Não sei se eu respondi a pergunta. Acho que respondeu sim. E uma outra pergunta da Maria Eduarda foi se quando o paciente chega ao hospital, quais regras assim devem ser seguidas? O que faz um paciente ser internado apenas na enfermaria, ou o que leva ele a se enquadrar para a UTI? Qual a conduta que vocês tomam? Sim, eu mostrei um gráfico, na verdade, uma diretriz lá do nosso protocolo. Na verdade, o paciente que vai para a UTI é aquele que tem uma insuficiência respiratória. Quer dizer, ele precisa de mais oxigênio e ele precisa, então, de um catéter nasal de alto fluxo ou ele precisa ser entubado. Se ele consegue ficar com um oxigênio por catéter nasal ou se ele nem precisa do oxigênio, ele fica na enfermaria. Então, o que define, basicamente, é o quadro respiratório mais grave.
Entendi. E uma outra pergunta foi se, diante assim do número de casos, né, que tem em Ribeirão, que é um número grande, assim, se você, como médica intensivista que está atuando nessa área, acha que seria necessário algum hospital de campanha em Ribeirão? Não, agora não mais. Agora eu acho que os casos, eles estão até tendendo a reduzir. Eu não sei se a gente vai ter uma segunda onda de aumento de casos, mas nesse momento atual, a gente tem leitos suficientes na UTI do Hospital das Clínicas, que é a referência aqui na região, e a gente não teria necessidade, esse hospital de campanha poderia ter sido pensado no início, mas acabou não precisando porque os leitos deram conta. Então, nesse momento, não acho necessário. Entendi. Foram essas as perguntas, então. Então, muito obrigada mesmo por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui com a gente. E eu acho e acredito muito naquilo que você disse no final, né? Que a gente acaba muitas vezes se pegando, pensando muito na parte técnica, mas que por trás de tudo isso tem realmente a compaixão, né? Tanto da nossa parte, que está aqui do lado de fora, compaixão com vocês, profissionais da saúde, que estão se expondo e não têm a opção de ficar em casa. Então, eu acho que a gente tem que ter compaixão com vocês, compaixão com os nossos parentes, com as pessoas que são queridas pela gente, né? Então, realmente, eu acho que compaixão é a palavra que define nesse momento. Então, foi muito legal você ter trazido também essa outra questão, né? E não só a parte técnica. Então, pessoal, lembrando, né, que a lista de presença e a palavra-chave vão estar disponibilizadas no chat, mas a palavra é intensivo. E lembrando que para quem não pôde estar presente hoje, a palestra, a lista de presença e a palavra-chave vão ficar disponíveis até na terça-feira, antes da próxima palestra. E não se esqueçam que a liga está sempre aberta para qualquer dúvida que ainda surgir, alguma crítica, vocês podem estar enviando para o nosso e-mail. Muito obrigada e um ótimo sábado para todos. Obrigada, até mais.